Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio do podcast Primordial, podcast pela infância em seu pleno potencial. Hoje a gente vai falar sobre esgotamento parental e o impacto na saúde mental dos filhos. Vou te falar como que a gente chegou nesse assunto. Uma diretora de uma grande rede de escolas aqui em São Paulo me convidou para uma conversa e me disse o seguinte: qual é o assunto que você escolheria para falar com pais de alunos de todas as faixas etárias? Que assunto você acha que é mais pertinente, mais presente no seu consultório? Eu não tive dúvida, minha resposta foi esgotamento parental. É o que mais tem chegado para mim, mães e pais dizendo que não dão conta, mães principalmente sobrecarregadas. E esse é um assunto que pode ter muitas vertentes, a gente poderia passar horas aqui falando disso. Por exemplo, a gente sabe, tem dados muito robustos mostrando que no Brasil, mais de 90% das mães se consideram esgotadas. E se a gente considerar as várias faixas econômicas da nossa sociedade, isso pode mudar bastante para melhor e para pior. Quanto mais carente, quanto menos rede de apoio tem uma família, provavelmente mais esgotadas serão essas mães. Temos que lembrar que tem mães que iniciam o dia de madrugada e terminam o dia de madrugada em busca de valores, em busca de renda para conseguir dar conta de sustentar os filhos, sustentar a casa, porque são mães solos. Tem mães que têm ajuda dos maridos, têm apoio, mas a gente não deveria nem estar chamando de ajuda. E esse é um assunto que a gente tem conversado muito, trazido muito, mas não é sobre ele que eu quero falar. Porque nós já sabemos que mães precisam de apoio, mães não são mães sozinhas. Tem as frases aí que já viraram lugar comum: uma criança não precisa de uma pessoa para ser criada, precisa de uma vila. Se uma criança precisa de uma vila, uma mãe precisa de um país inteiro para conseguir criar um filho. A gente sabe, tem autores muito respeitados que dizem isso, que afirmam, por exemplo, que quando uma mãe não consegue amamentar, não foi ela que falhou, fomos nós que falhamos. Essa mãe não teve licença maternidade, não teve apoio do cônjuge, não teve tempo suficiente para se programar e já começa a ficar estressada e prefere desistir da amamentação, por exemplo, porque acha que não vai dar conta. Então esse é um assunto bastante comum na pediatria, a gente fala muito sobre isso, mas eu queria hoje trazer uma outra perspectiva sobre o esgotamento parental, não só das mães, mas também dos pais, e que vai visitar lugares que a gente acha que são muito privados, mas que vocês vão perceber que são estranhamente universais. A gente está vivendo um fenômeno de esgotamento mundial e não é diferente aqui no Brasil, e isso tem impactado fortemente não só as crianças, mas também os adolescentes e os adultos jovens, transformando esse esgotamento e esse impacto num grande ciclo. Então, pessoal, eu pedi para a inteligência artificial fazer para mim uma mulher entre 35 e 50 anos, né? Faz para mim uma imagem de uma mulher entre 35 e 50 anos que tem 2 filhos. Aí ele colocou lá uma mulher toda maquiada. Eu falei, olha, tira a maquiagem. Não, tá muito arrumada ainda. Vamos aqui colocar uma mulher real. E aí apareceu essa personagem aqui, que eu chamo de Ana Paula, porque era um nome muito comum na minha época, né? Inclusive eu fui pesquisar os nomes, e a Ana Paula é a nossa representante, então, das mães atualmente, tanto de crianças quanto de adolescentes. O que é esta mulher? Como é a vida dela hoje, considerando que esta é uma mulher que tem o mínimo de rede de apoio, que consegue ter um cônjuge que ajuda ela financeiramente, ou que participa da criação do filho do jeito que deveria ser, que não é uma pessoa que está apenas achando que tem que ajudar, mas um pai super participativo, como a gente tem visto, graças a Deus, cada vez mais, né? Homens exercendo o papel de pais muito mais fortemente, muito mais verdadeiramente. Então vamos supor que essa aqui seja Ana Paula, uma mulher típica, que trabalha, que tem 2 filhos. Como será que é o dia dela hoje em dia? Se ela tiver muita sorte, né, vai ser mais ou menos assim. Ou seja, ela vai acordar de manhã, ela vai preparar o café da manhã da família. Se ela for uma mãe que conseguiu colocar esse hábito nos filhos, vamos sentar para tomar café da manhã, o marido já saiu cedo para trabalhar, ajudou ela com outras coisas no dia anterior e ela ficou com o café da manhã. Antes do café da manhã, ela já levantou bem cedo porque ela foi fazer atividade física, então ela começou aí umas 4h30, 5 horas da manhã,
fez atividade física porque ela precisa se cuidar, o médico dela falou isso para ela, aí ela foi, preparou café, deu para os filhos, levou os filhos para a escola, chegou na empresa já atrasada, pegou a reunião começando já no meio do caminho, já recebeu uns feedbacks negativos, umas caras feias, principalmente dos homens presentes, porque afinal eles nunca se atrasam, ela se atrasou, e aí ela resolveu não almoçar, não fazer horário de almoço para poder compensar esse atraso e também para estudar um pouco de inglês, já que o inglês dela não está bom e todo mundo precisa ter o inglês ótimo. Aí ela segue à tarde com mais diversas reuniões, com várias coisas que ficaram pendentes, que ela não vai conseguir resolver, vai ter que resolver ou de madrugada ou no fim de semana. Saiu uma hora depois do que ela gostaria de casa, não consegue buscar os filhos, o marido busca, ela passa numa padaria, pega qualquer coisa para comer, porque não deu tempo de fazer o jantar, e aí chega lá, o filho adolescente está em pé na cozinha, e ela abre a porta, ela encontra ele, e ele pergunta, o que tem para comer? E aí ela fala, olha, hoje eu passei na padaria e peguei qualquer coisa. O que o adolescente faz? Eu não queria isso, eu queria aquilo. E a Ana Paula, que já estava esgotada, cheia de pendências, explode em cima do filho. Olha, você é um ingrato, eu não mereço isso, eu me dedico a você, eu trabalho o dia inteiro, eu pago tudo para vocês. Acaba que o filho sai chateado, bate a porta. Ana Paula também fica chateada, senta e desabafa num choro muito descontrolado, todo o dia esgotado que ela teve. E o filho também fica chateado, se perguntando, mas o que será que eu fiz de tão errado que a minha mãe está assim comigo? E aí Ana Paula não fala com o filho, vai dormir, e na hora que ela vai dormir, ela ainda recebe uma postagem, ainda aparece para ela, no algoritmo dela, uma postagem dizendo, olha, crianças que não têm a vitamina D adequadas, elas podem ter problemas de autismo, podem ter um neurodesenvolvimento atípico, criança que não tem ferro vai ter problemas neurológicos, e aí ela começa a pensar no filho mais novo, que ela não está conseguindo dar atenção, que ela não está conseguindo olhar para a alimentação, como será que está a vitamina D e o ferro deles, e entra numa noite dormindo mal, para começar o dia seguinte, de novo, 5 horas da manhã. Então, quem se identificou aqui, tem que lembrar que, além de tudo que a Ana Paula viveu durante o dia dela, ela ainda tem na cabeça todas as mensagens de WhatsApp que interrompem o dia a dia dela, com coisas de casa, com coisas da escola. Ela tem também todas as mensagens de redes sociais que chegam para ela, grupo da escola, mensagem de Instagram com várias promoções que ela tem que ver agora, imediatamente, várias ligações desconhecidas com tentativas de golpe, que ela tem que lembrar que isso existe e não atender. Isso tudo vai permeando o dia da Ana Paula e ainda fica na cabeça dela o seguinte, fui no médico e o médico me disse que eu preciso me cuidar, dormir bem, comer bem, ter boas conexões, fazer atividade física, não usar substâncias, meditar, né, reduzir o estresse na minha vida. É muito comum a gente ir até o médico e o médico falar, reduza o estresse, você está muito estressado, seja menos estressado. E a pessoa tem uma vida dessa, isso porque eu estou falando de problemas dessa faixa econômica da população. Tem pessoas que têm problemas muito maiores, tem pessoas que estão lidando com vício, de cônjuge, de filho, problemas de parentes, enfim, a gente pode colocar N coisas aqui. E essa é hoje a pessoa que está cuidando da infância. Qual foi o tempo que ela teve para olhar para o filho menor? Qual é o tempo que ela tem de conversar com o filho adolescente que está numa faixa etária tão importante de desenvolvimento, de sedimentação de hábitos, de valores? Quem está se dedicando a isso com uma vida dessa? E qual é o impacto que isso tem na infância? É um impacto muito grande. O esgotamento parental tem um impacto gigante nas crianças, tanto nos pequenos, quanto nos pré-adolescentes, quanto nos adolescentes. Então, as crianças pequenas acabam crescendo sem um fator amortecedor, sem aquele pai e mãe que estão dando atenção para os momentos difíceis da infância. Aí os adultos jovens acabam também chegando num momento de adolescência, adulto jovem, muito angustiados, como a gente tem visto pelos números, e isso impacta também o adulto
posterior, né, nas outras faixas etárias, que vai chegar com uma saúde mental já comprometida nessa faixa etária. Isso acaba virando um grande ciclo e um problema que a gente tem alimentado com o estilo de vida que a gente está levando, porque a gente normalizou ser esgotado. E a gente ainda critica quem tenta não ser, né? Esse estudo, publicado anualmente por uma organização americana que se chama Sapien Lab, eles falam da saúde mental em várias faixas etárias todos os anos. E em 2025, eles mostraram que os adultos jovens estão muito angustiados. Inclusive, o Brasil tem uma colocação muito ruim nesse ranking aí mundial. O que eles concluíram? Que entre os adultos jovens que participaram desse estudo, de 66 países diferentes, eles mostraram que a média de resposta de um questionário que ia de 0 a 120 era 38. É como se fosse uma média muito baixa, menor do que 3, uma nota menor do que 3 para uma prova que valesse 0 a 10, e 41% desses participantes deram essa resposta, desse nível de resposta, tá? Então, são adultos jovens, ou seja, o futuro do planeta está se sentindo muito angustiado. E eles tentaram, durante o estudo, entender o que é que estava acontecendo e falaram de 4 fatores importantes. A conexão familiar, que está muito precária ou ausente, as pessoas não estão tendo tempo para olhar para os filhos e para os familiares. O consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado com isso, até porque comer ultraprocessado tem a ver com não estar conectado, não comer junto, não parar para pensar nisso, não ter renda suficiente para não comer ultraprocessado, já que é caro comer saudavelmente hoje. Eles falam também de espiritualidade, que tem um pouco a ver com a desconexão familiar, então a gente também não está se dedicando à espiritualidade. E um 4º fator importante que a gente discute muito, estamos até tomando providência sobre isso, né? A idade de entrega do smartphone para as crianças. Todos esses pilares dariam aqui episódios longos e a gente vai falar sobre tudo isso, mas esse estudo tentou pegar um pouco de cada grande problema que a infância está enfrentando por conta do esgotamento dos adultos. E para falar da prevalência de saúde mental na infância, a gente tem esses números aqui. Essa aqui é uma referência da Academia Americana de Pediatria, mostrando o seguinte, que 20% dos jovens adolescentes já têm algum diagnóstico de saúde mental e que 50% desses adolescentes começam com esses problemas antes dos 14 anos. A prevalência dobra entre crianças e adolescentes. Então, da faixa etária pediátrica para a faixa etária adolescente, a prevalência desses problemas dobra e apenas 44% das crianças e adolescentes que têm alguma questão de saúde mental estão em acompanhamento adequado. Mas vamos pensar aqui um pouquinho mais profundamente de uma perspectiva da vulnerabilidade da Ana Paula, pensando que ela é uma mulher que já ganha menos, que é menos valorizada, que tem que se impor, que ultrapassa muitos preconceitos, tudo isso que a gente já sabe em relação à mulher, ao ser mulher hoje, principalmente no mercado de trabalho. A gente tem que lembrar que existe também um universo privado da Ana Paula, ao qual a gente não tem acesso, e que tem questões que também são universais, que tem outras mulheres também vivendo. Olha só, existe essa teoria que é validada também por psicólogos, mas que não veio da psicologia, falando da curva da felicidade, da curva em U da felicidade. O que eles dizem? Que a gente, na nossa agora atual capacidade de viver mais, a gente está vivendo um nadir de felicidade, ou seja, o ponto mais baixo da curva seria entre 40 e 50 anos, que é aquele momento em que a gente precisa ressignificar os nossos sonhos, ou seja, a gente não é mais adolescente, não é mais aquele jovenzinho que tem muito tempo pela frente, que pode mudar de país, mudar de profissão, a gente não se vê mais assim, independente disso ser possível ou não, e a gente começa a entrar num luto de coisas que a gente não fez. Isso, inclusive, explica muitos comportamentos atuais de pessoas que mudam radicalmente os valores, começam a ter comportamentos estranhos, pessoas que querem mudar de profissão, que mudam o estilo de roupa, de cabelo, de tatuagem,
aos 40 e poucos anos? Se separa, casa de novo, ou quer viver a vida, coisas muito impulsivas. Quando isso é muito impulsivo, isso pode ser um sinal desta crise etária que a pessoa está passando. E aí, depois disso, se a pessoa consegue ressignificar seus sonhos, e aí quem tem valores muito arraigados acaba sobrevivendo melhor a essa fase, depois disso ela começa a melhorar. Isso é muito validado por estudos, inclusive famosos estudos, um de Harvard, que a gente pode colocar referência para vocês, que fala que conforme os nossos valores vão mudando ao longo da vida, a gente vai se tornando mais feliz ao longo da vida. E também envelhece mais feliz quem tem valores que não são valores materiais, ou seja, as pessoas que valorizam mais as conexões, a família, os filhos, são pessoas que têm níveis de felicidade referidos melhores do que pessoas que ficam por conta de bens materiais. Em geral, isso muda ao longo da vida, a pessoa vai mudando os seus valores. E aí, essa curva fala um pouco sobre isso. O que a gente fez na nossa sociedade? A gente empurrou a maternidade, o início da maternidade e da paternidade para essa faixa etária de crise. Então, a gente já estava ali numa faixa etária de crise, né, tentando se resolver, vivendo lutos, ressignificando, e os filhos entraram aí como uma escolha consciente, planejada de ressignificação. Então, olha, agora eu vou ser mãe, agora eu não tenho mais tempo, eu vou ser mãe. E isso juntou um luto, uma crise existencial e a maternidade, o que acaba esgotando também mentalmente muitas mães. Claro, gente, que isso não é uma verdade absoluta, você pode estar ouvindo e falando, nossa, quanta bobagem, não tem nada a ver comigo, mas isso não é sobre uma pessoa, isso não é direcionado para ninguém. Esses são fenômenos mundiais que a gente está vivendo e que a gente vê no dia a dia e que pode fazer sentido para muita gente, tá? Outra coisa super presente e importante que a gente tem vivido é que a faixa etária atual, produtiva, tem cuidado muito e por muito tempo da geração anterior, ao mesmo tempo que cuida da geração que veio depois. Então a Ana Paula está cuidando dos pais dela e dos filhos dela, além de cuidar de todo o resto que ela tem que cuidar. Colocar o dinheiro em casa, gerir tudo, toda a carga mental que a própria vida da mulher já traz. E isso tem levado muito ao limite as pessoas, porque está muito difícil cuidar da faixa etária anterior, porque a faixa etária anterior é extremamente vulnerável num mundo que não pensou nos idosos. Então a gente digitalizou tudo e os idosos têm que se adaptar e muitos não conseguem. Alguns chegaram numa faixa etária, né, graças a Deus de novo, maior, mais velhos, mas sem ter cuidado da saúde antes. Então a gente está exigindo da faixa etária mais jovem que eles às vezes parem de trabalhar, parem a vida deles para cuidar dos pais, porque os pais estão aí e estão precisando de ajuda e a gente vive numa sociedade que não pensa nisso. Então a gente tem sobrecarregado ainda mais essa faixa etária produtiva. Então, de uma forma resumida, porque teriam N outros fatores aqui, essa faixa etária que é a nossa de mães, ela está no pico da carreira, no auge da carreira, estão cuidando dos filhos ou crianças ou adolescentes ou os dois, eles estão cuidando da geração anterior, eles estão digitalmente sobrecarregados e estão lidando com as próprias crises, às vezes biológicas, não vamos esquecer da menopausa, né? Com as próprias crises pessoais e internas ao mesmo tempo. O que faz com que alguns estudos mostrem que as pessoas se consideram esgotadas em 91% das vezes em que a gente pergunta para elas. 91% das pessoas que foram indagadas nesse estudo se consideraram esgotadas e disseram que viveram pelo menos um estresse importante no ano anterior. Esse é um número muito alto para quem está cuidando da próxima geração, porque a próxima geração acaba ficando com um cuidado de menos qualidade, um cuidado menos primoroso, tá? Além disso, pessoal, de novo, nos aprofundando muito nos problemas, a gente tem o próprio esgotamento mental, que está permeando a vida das mães,
principalmente das mulheres, tá? Os homens também, é claro, aqui a gente está focando muito na mulher, porque a nossa personagem é uma mulher, mas eu estou trazendo aqui fatores de neurociência que esgotam as pessoas nos dias de hoje. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade para manter a atenção. A manutenção da atenção hoje está muito difícil porque é todo mundo querendo a nossa atenção. Então, temos especialistas muito bem pagos para desenvolver formas de marketing ou de aplicativos ou de qualquer outra coisa que você esteja lembrando para prender a sua atenção o máximo de tempo possível. E acreditem, é muito difícil escapar dessas ferramentas que os especialistas usam. Além de ter muito esforço para manter a atenção, a gente tem um monte de problema para resolver ao longo do dia. Então pensa, você está numa linha de pensamento, está escrevendo um texto, está atendendo um cliente, está numa reunião, de repente invade uma coisa na sua vida, um problema para você resolver, chega por WhatsApp, olha, seu filho esqueceu o caderno em casa, ou seu filho está com febre na escola, que é muito comum. Quando você sai daquela linha de pensamento para resolver um problema e volta, o gasto que você faz, energético, mental, é muito maior, você demora mais para chegar onde você estava. Pensa numa mãe com 2 filhos, um adolescente e um pequeno, que o dia inteiro é interrompida, se ela está trabalhando online, isso acontece muito, se ela está trabalhando presencial, ela pode receber essas cargas, não só dos filhos, mas também da casa, do marido, dos pais que não estão bem, de alguma coisa que aconteceu, ela fica o dia inteiro tendo que ir e voltar para esses pensamentos, e isso gasta muito e perde muito mais tempo, a pessoa perde muito mais tempo. Um outro fator também é tomada de decisão. Tomar decisão nunca foi tão difícil porque nunca teve tanta alternativa, porque todo mundo quer te mostrar uma alternativa melhor. Às vezes com a melhor das intenções, mas atrapalha a sua vida ter escolhas demais e aí você acaba se perdendo e não conseguindo escolher. Eu vou dar um exemplo muito típico. Quando você vai escolher um filme para assistir, é tanta plataforma, é tanta opção que às vezes você passa mais tempo escolhendo do que assistindo e sofrendo porque você não vai conseguir ver tudo aquilo. Esse é um exemplo super simples que, claro, não tem uma importância, uma relevância muito grande, mas pensa para tudo, é assim. Você tem que tomar decisão com base em muita informação, e esse excesso de informação é bastante difícil, é bastante oneroso mentalmente, energeticamente para você. E a outra questão de esgotamento mental, outro pilar, é o controle de impulso. A gente tem cada vez mais tentações o dia inteiro chamando a gente para a gente sair daquilo que é aversivo. Então pensa, você está numa dieta restritiva e aí você entra no elevador e na tela do elevador tem lá uma grande propaganda de uma grande rede de fast food deliciosa que você poderia muito bem almoçar lá. É muito mais barato, muito mais rápido e palatável, inclusive vai ser um conforto emocional para você, só que vai acabar com o seu plano de fazer a dieta restritiva. E essa vai ser só uma sugestão. Tudo que você abrir no seu algoritmo, nas suas plataformas, nas suas redes sociais, o ponto do ônibus, outdoors, tudo que você entrar, até propagandas por e-mail, telas que invadem seu celular e seu computador, vão sugerir que você faça algo diferente daquilo que você tinha planejado, tá? Então, controlar o impulso também é muito difícil porque o mundo está aversivo, o dia a dia está aversivo. Quando o dia a dia está aversivo, você quer conforto, você quer alívio, e aí você se entrega pro impulso. Então, é muito mais difícil hoje controlar impulso. Tudo isso é sobre funções executivas que moram no nosso córtex pré-frontal dorsolateral, que está em desenvolvimento durante a infância e adolescência. Mas esse desenvolvimento não é garantido. Não é porque você é criança e não tem isso que crescendo você vai ter. Para ter, os pais precisam se dedicar. A criança precisa entender que ela precisa esperar para ter o desenvolvimento do controle de impulso, que ela precisa fazer uma coisa antes para fazer outra depois e assim desenvolver memória de trabalho, que as coisas não precisam ser sempre do jeito dela e assim desenvolver flexibilidade cognitiva. Ou seja, a criança desenvolve as funções executivas básicas se ela tiver um ambiente promissor, se o ambiente ajudar, senão ela não vai desenvolver, não é uma coisa garantida. Então a criança precisa dos pais
da presença dos adultos, da escola, dos amigos, para poder desenvolver funções executivas básicas. E onde que as crianças estão? Nas telas, que faz exatamente o oposto de construir função executiva. Eles, muito pelo contrário, incentivam o impulso. Eles não ajudam a criança a aprender a adiar nada, e eles fazem a criança fazer sempre a mesma coisa, ou ficar lá olhando 1000 conteúdos, o que não ajuda no neurodesenvolvimento. Então, se hoje a gente está esgotado por conta de tudo isso, a geração que vem aí pode sofrer ainda mais, porque não está vivendo no mundo real, e aí isso ser um problema cíclico e muito mais grave, tá? Outra coisa que eu queria trazer é qual é o significado e o sentimento que as redes sociais estão trazendo para os adultos que estão lá. E aí eu gosto de citar esse artigo, que é um artigo que já foi citado no outro podcast que eu participei, que deu bastante repercussão. Esse artigo foi citado num livro que se chama Comporte-se, que foi feito pelo Robert Sapolsky, um neurocientista super famoso, escreveu outros livros e que vale muito a pena ler sobre esse autor. Ele cita esse artigo e aí eu trouxe para vocês entenderem. Ele não é um artigo sobre rede social, ele é um experimento feito com ressonância funcional, as pessoas são voluntárias, elas ouviram histórias sobre pares delas que estão melhores do que elas em alguma coisa. Então, o título do artigo ele é bem sugestivo, né? Quando o seu ganho é minha dor e quando sua dor é meu ganho. Correlatos neurais da inveja e do alívio. Olha a palavra, né? E aí você fala assim, Denise, você vai falar de inveja. Tem inveja quem não tem Deus no coração, né? Quem não tem religião. Então, aqui não é sobre um conceito moral. Aqui é neurociência, é o seu cérebro reagindo ao que o mundo está mostrando para ele. Então, quando você entra na rede social e vê um par seu, alguém parecido com você, melhor do que você, a área cerebral que se ativa em você são áreas cerebrais de defesa. Inclusive o artigo fala em dor física, em luta e fuga, em agressividade, você fica estressado, como se você estivesse sendo ameaçado existencialmente. Por quê? Porque provavelmente na nossa evolução isso aconteceu. Provavelmente na nossa evolução, quando a gente estava pior do que os nossos pares, a gente morria, se a gente não tivesse ali na comunidade. É mais ou menos o que o bullying faz. Quando a pessoa se sente excluída da comunidade, ela tem uma crise existencial. Ela tem um medo de morrer, principalmente se ela for criança. O bullying está muito longe de ser mimimi. É um negócio seríssimo, que deixa sequelas seríssimas, tá? É um negócio que a gente precisa evitar ao máximo e a gente vai falar disso aqui também no podcast. E então, a primeira fase do estudo, as pessoas ouviram histórias de pares que estavam melhores do que elas e, com isso, elas se sentiam muito mal. Eram áreas cerebrais ruins que estavam sendo ativadas. Na segunda fase do estudo, elas ouviam que os pares não estavam tão bem mais. Então, aquela pessoa lá não tem mais um emprego melhor do que você, não ganha mais do que você, não está viajando mais do que você. E aí, qual é a área cerebral? Alívio e, às vezes, prazer. E aí você fala, coitada, né? Nossa, não era isso, não queria mal para ela, mas aconteceu, né? Isso é uma defesa, porque provavelmente, na nossa evolução, a gente também se sentia menos ameaçado quando a gente via que o outro não estava tão bem assim, tá? Então, essas são dados científicos que mostram que as redes sociais podem fazer um mal enorme, porque aí vem isso em massa. Você vai seguir quem? Você vai seguir seus pares, e os seus pares estão postando o quê? Os problemas que eles têm? Não, estão postando muitas vezes inverdades sobre uma felicidade tóxica que está chegando em todo mundo e exigindo que todo mundo seja feliz o tempo todo. Ou exigindo que você, para ser feliz, tenha uma vida que não é a sua vida, ou que você ganhe aquilo que você não está ganhando, e aí isso vai te causando mal. Qual que é o papel disso? Qual que é o interesse das plataformas? Que você consuma, eu vou consumir, eu vou dar um jeito de consumir, de postar para poder mostrar que eu também sou feliz. Então, quem ganha enquanto a gente fica se digladiando entre as coisas
das redes sociais, quem ganha? As próprias plataformas das redes sociais. A gente não ganha nada, pelo contrário, a gente perde tempo, saúde mental e dinheiro. Então, uma grande sugestão é que você reduza o máximo que você puder o tempo nas redes sociais. O seu tempo, a sua dedicação, que é aquilo que a gente fala tanto aqui, seu tempo é precioso, sua atenção é valiosa, entregue para quem merece, tá? O que as recomendações científicas gerais, aqui é resultado de várias referências, o que eles falam que é o papel dos pais hoje na vida das crianças? E aí isso é bem interessante, porque se a gente focar naquilo que é um papel nosso, a gente se desapega um pouco do que não é nosso. Se você reduz seu tempo nas redes sociais, se você faz gestão de tempo e foca nos seus valores, no seu papel como pai e mãe, você vai se proteger e proteger os seus filhos de todos esses males que a gente está falando. Então, de uma forma muito resumida, as recomendações falam o seguinte: olha, pai e mãe, primeira coisa, se cuide, porque sem se cuidar, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Se você não está bem, o que você entrega para o outro é diferente. Você usa práticas parentais, respostas parentais piores. Quando você está bem, você usa comunicações melhores, menos violentas. A gente vai inclusive falar de práticas parentais aqui em breve. Mas se você se cuida, você está automaticamente cuidando do seu filho. E se cuidar não é ficar postando nada, se cuidar é entender aquilo que você precisa. Talvez seja pedir ajuda, talvez seja fazer uma tarefa a menos no dia, ser claro na comunicação do que você precisa, talvez seja melhorar a comunicação com seu filho, talvez seja isso, se cuidar. Mas a primeira coisa é se cuidar. A segunda coisa que as recomendações científicas falam é: seja o amortecedor do seu filho, mas não impeça que ele sofra. Então, o nosso papel não é ficar o tempo todo olhando e antecipando as necessidades dos filhos e evitando que eles sofram. Não, o nosso papel é amortecer a queda, é ajudá-los a tomarem as decisões, é deixar que eles errem, que eles caiam, por que não? Mas amortecer essa queda, é estar lá e ajudar. Olha, filho, dessa vez não deu certo, eu tô com você, é chato, eu também sofro, tenho a mesma opinião, mas vamos junto tentar de novo. Isso serve para todas as faixas etárias, desde quedas reais de quem está começando a andar, até quedas emocionais, por exemplo, de quem está vivendo os primeiros amores, os adolescentes, por exemplo. Então esse é o nosso papel, é estar perto, mas não impedir, não ficar tentando controlar tudo e impedir que eles sofram. Outra coisa que a gente faz, que também não é legal, é ter medo de ser autoritário e com isso perder a autoridade. A autoridade em casa não é uma palavra negativa, pelo contrário, os filhos que respeitam as opiniões e os valores dos pais são filhos que vão ser mais norteados, eles sabem o que fazer e o que não fazer. Então não tenham medo de ter regras e de fazerem essas regras acontecerem. A gente vai falar disso aqui. Tem hora que dá para a gente negociar, mas é muito importante ter os valores inegociáveis em casa muito claros, para todo mundo conseguir saber o que precisa fazer e o que não é legal fazer. Outra coisa, pessoal, é a conexão. A gente precisa se conectar com os filhos, então ter um pouquinho de tempo exclusivo para os filhos. Você não precisa ficar o dia inteiro, você não precisa deixar de trabalhar para ser mãe. Se você quiser e puder, ótimo, mas você não precisa, que você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos de verdade. A gente também vai falar sobre isso aqui ao longo dos nossos podcasts. E outra coisa, pessoal, é ter os valores familiares de acordo com o que você faz. Então não vale só falar, tem que falar e tem que fazer, tá? Então a gente só vai colocar como valor aquilo que a gente realmente acredita e faz. E aí a gente tem sugestões, né? Sugestões de ações que você pode ter se você estiver se sentindo esgotada. Primeiro, muito simples, pede ajuda mesmo, para a escola, para o vizinho, para o marido, para o colega, para a esposa, para quem você tiver junto, tá? Pede ajuda para o filho mais velho, pede ajuda, mas não fica sozinha tentando dar conta de tudo, porque isso está impactando a saúde emocional dos filhos. Aí uma segunda sugestão é aprender a dizer não, né? Você não precisa ser a heroína e fazer tudo, às vezes a gente precisa deixar coisas para depois. Talvez agora não seja o melhor momento de fazer aquele curso, porque você está com o seu filho. Será que realmente você precisa exaurir o seu dia e ter zero tempo com o filho por conta das suas demandas de trabalho? Será que vai fazer mesmo diferença? Ou será que você está querendo fazer justamente para não olhar
para aquele momento, para aquela situação que está acontecendo na sua casa. Gestão de tempo é um negócio muito importante também. Gestão de tempo é tudo que a gente precisa fazer para economizar tempo e ter tempo para os filhos. Então, tranque conversa, saia de grupos que não são relevantes ou que estejam te estressando. Se tem uma timeline que não está legal, você está vendo páginas de Instagram ou de outras redes ou de algoritmo que não está te fazendo bem, deixa de seguir, fala que é irrelevante, avisa seu algoritmo, porque assim você vai educando o seu algoritmo para chegar a coisas para você que não vão te fazer mal. Às vezes a sua timeline que não está te fazendo bem. Então, pessoal, a gente precisa aprender a ignorar o que é irrelevante na nossa vida e definir as nossas prioridades, senão a gente vai ficar nesse mar de coisas para fazer e sem tempo para dedicar de verdade para conexão com os filhos, ok? Então, aqui fica a nossa mensagem. Cuide de você primeiro, né? Que é a boa e velha analogia com a máscara do avião. Se o avião despressuriza, se você coloca a máscara primeiro no outro, você pode perder a consciência antes de conseguir colocar em você e às vezes não conseguir nem ajudar o outro e nem ajudar você. Então, olhe para você com compaixão, cuide de você como você cuidaria de qualquer pessoa que você ama. E assim você vai estar investindo na próxima geração de um jeito muito, muito eficaz, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.